Mas aqui é a primeira vez. Quero dar a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Dizer que Jesus antes ele era. Dizer que Jesus hoje ele é. E dizer que Jesus ele sempre será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quero dizer para os irmãos que eu não estou firme, mas é Jesus que está segurando nas minhas mãos. Para isso, eu tenho 1 Coríntios 10, 12, que diz: se aquele pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então, eu não estou firme, mas é Jesus que está segurando na minha mão. Quero dizer aos irmãos que a pessoa mais importante da minha vida não é a minha mãe. Quero dizer aos irmãos que a pessoa mais importante da minha vida não são os meus irmãos de sangue. Quero dizer para os irmãos que a pessoa mais importante da minha vida é Jesus Cristo. Quero agradecer ao nosso pastor. Deus venha a ser louvado pela sua vida, por toda a sua família. Quero agradecer a cada um dos irmãos que me recebeu bem aqui nesta casa. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Quero agradecer a presença dos outros irmãos. Deus seja louvado pela vida de vocês. Meus irmãos, antes de entrar nesta mensagem, eu queria passar uma visão que eu tive esta manhã com Deus. Eu estava orando em casa esta manhã e Deus me dava uma visão com a igreja. Deus me dava uma visão, pastor. Mas pensa, não sei se o senhor já viu a parte em que aqueles magos estão andando e o céu se abre de anjos. Por Deus que está no céu, eu via muitos anjos na frente desta porta. E todos com a espada assim. Aleluia! E Deus mandava dizer para os irmãos assim: fala para a minha igreja, para eles não se preocuparem com o levantar do diabo. Pois eis que estou no controle de tudo está nas minhas mãos. Fui eu que abri esta porta, e esta porta só fecha se eu deixar. Oh, glória! Apenas busquem a minha presença, pois vocês verão os milagres que eu farei nesta casa. Assim diz o Senhor para nós. Meus irmãos, o tema desta mensagem que eu irei trazer é: o que fazer para subir no arrebatamento da igreja? Quero abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 17 e no seu versículo 34. Quem achou diz amém? Amém. Legal. Que diz assim: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Amém? Repitam assim comigo: Senhor Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, guia esta mensagem, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Tomem seus assentos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus, quando ele veio a esta terra, ele nasce em Belém, na Judéia, e começa a crescer, chega à sua fase adulta em Nazaré, na Galiléia. Ele nasce de uma jovem judia chamada Maria, a qual nenhum homem ainda tinha tomado por esposa. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele nascendo, completando já os seus 12 anos de idade, ele vai até o templo e começa a disputar com os fariseus. Assim, começa um interrogar o outro,
o porquê disso da lei, o porquê daquilo. E aqueles homens olham para aquele menino e dizem: de onde vem tanto conhecimento? E a Bíblia vai nos dizer que Maria, preocupada com Jesus, vai até o templo e leva e diz para ele: por que você não nos avisou que estava aqui? E disse, Jesus olha para Maria e diz: não sabeis que eu fui enviado para cuidar das coisas de meu Pai? Jesus estava dizendo: eu não vim a este mundo para ser seu filho, eu vim a este mundo para cumprir a missão que o meu Pai me confiou. Então a Bíblia vai nos dizer que desde os 12 anos de idade Jesus já mostrava quem ele era. Ele não falava eu sou, ele mostrava, nem precisava as pessoas dizerem, as pessoas já viam: este menino tem alguma coisa de diferente. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele chegando aos 30 anos de idade, ali vai se iniciar o seu ministério. Tanto que Deus levanta um homem chamado João Batista, e este João Batista começa a batizar pessoas no Rio Jordão. E Deus dá uma mensagem para este homem, a qual está localizado no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 3, no seu versículo 2, simplesmente esta palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João começa a batizar, começa a pregar pelo batismo, pelo perdão dos pecados. E a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens olham para João, um homem que comia gafanhoto, um homem que comia mel silvestre, um homem que a sua pregação era tão fervorosa como a que de Elias. É por isso que Lucas capítulo 1, versículo 17, o anjo, quando olha para Zacarias, diz para ele: irá diante dele o espírito e a virtude de Elias, para que ele converta o coração dos pais aos filhos e manifeste a glória de Deus nele. Ou seja, João Batista, ele comia mel e gafanhoto, e a sua pregação era fervorosa como a de Elias. Então a Bíblia vai nos dizer que João, ele está batizando, e as pessoas olham para João Batista e dizem: és tu o Cristo? E ele vai dizer para aquela multidão: não sou o Cristo, depois de mim vem aquele a qual não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Agora olha que interessante, João está batizando, e de repente se apresenta o Nazareno, aquele que era, aquele que é, e aquele que sempre será. O diabo querendo ou não, Jesus é. O diabo querendo ou não, Jesus é. E o diabo querendo ou não, Jesus sempre será o quê? O Rei dos Seis. Oh, aleluia! Agora olha que interessante, João Batista, ele está batizando as pessoas. De repente ele vê um homem se aproximando, e quando João Batista vê Jesus se aproximando, João capítulo 1, versículo 29, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É desse jeito. Ou por que o Cordeiro? Bem, nós sabemos que o Cordeiro no Antigo Testamento, quando uma pessoa cometia um pecado, a pessoa ia até o templo e sacrificava o Cordeiro, para que através do sangue do Cordeiro o pecado daquela pessoa fosse perdoado. Ou seja, o Cordeiro pagava pelo pecado daquela pessoa, o Cordeiro morria no lugar daquela pessoa. Então quando João olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, ele está dizendo: eis aí aquele que vai morrer por mim, aquele que vai morrer por você, aquele que vai morrer por vós. Eis aí aquele que vai morrer por todo mundo. Eis aí aquele que vai morrer por todos os países da face desta terra, e ele vai tirar o pecado deste mundo. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele é batizado por João, e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea. E a Bíblia vai nos dizer que ali Jesus começa o seu ministério. Jesus, ele começa seu ministério limpando os leprosos. Jesus começa seu ministério curando os enfermos. Jesus começa o seu ministério libertando os endemoniados. Bem, nós sabemos que em Lucas capítulo 8, quando Jesus, ele chega na região de Gadara, aquele homem, ele era tão endemoniado, ao qual a Bíblia vai nos dizer que ele era possuído por uma legião. Legião são 6.000 demônios. Aquele homem que Jesus libertou na região de Gadara, ele tinha 6.000 demônios no corpo. Ou seja, aquele homem, a Bíblia vai nos dizer que ele era prendido com correntes, mas a força demoníaca era tanta que ele soltava daquelas correntes. Ou seja, ele botava todo mundo para correr. Mas a hora que o Nazareno fez assim, oh, aleluia! eles fizeram assim. Oh, glória!
Eu acho que você não entendeu. Tem gente que não vai querer se dobrar aqui nessa terra, mas Filipenses capítulo 2, versículo 9, a Bíblia vai dizer: para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ou seja, tem gente que não vai querer se dobrar aqui nessa terra, mas no dia do juízo final, querendo ou não, agora olha que interessante, Jesus ele começa seu ministério, e ele começa a chamar 12 homens para o seguir. Estes 12 homens, Jesus sempre aconselhava eles. Alguns, assim como Pedro, eram mais marrentos, eram aqueles que, não, eu vou defender o Senhor, sou eu que mando, sou eu que decido aonde o Senhor vai. Tanto que quando Jesus disse para ele que seria necessário ele morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar, Pedro olha para ele e diz assim: Senhor, não fale que isso vai acontecer com o Senhor. E Jesus olha para Pedro e disse: aparta-te de mim, Satanás. Ou seja, Pedro, ele estava querendo impedir Jesus cumprir sua missão. Ou seja, acho que você não entendeu. Quando você está na presença de Deus, quando você começa a pregar, quando você começa a evangelizar, quando você começa a louvar, sempre o diabo vai usar um para dizer: vai com calma. Mas Deus manda eu dizer para alguém aqui: não vá com calma. Sou eu que estou te preparando, porque é grande aquilo que eu tenho para ti. A Bíblia vai nos dizer então que durante os seus 3 anos e meio do seu ministério de Jesus, ele sempre dizia que ele estava ali, mas ele não ficaria para sempre ali. Chegaria um dia em que ele seria preso, chegaria um dia em que ele seria morto, mas também chegaria o dia em que ele iria ressuscitar. Tanto que nós vamos ver no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 18, no seu versículo 31, a epígrafe do texto vai dizer: Jesus anuncia a sua paixão. Jesus olha para os seus 12 discípulos e diz: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e há de ser escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo o açoitado matarão, e ao terceiro dia ressuscitarão. Ou seja, Jesus estava dizendo: vamos a Jerusalém. Ou por quê? Porque em Jerusalém se cumprirá em mim aquilo que Isaías disse, aquilo que Jeremias disse, aquilo que todos os profetas, sendo maiores ou menores, disseram sobre mim. Então a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele sobe a Jerusalém. E Jesus ele subindo a Jerusalém, antes de ele entrar em Jerusalém, ele diz para Pedro: ide à aldeia que está de frente de vós, e pegue um jumentinho e diz para o dono do jumentinho que eu vou precisar dele. Pedro e mais um, respeitando a ordem de Jesus, vai até a aldeia que está próxima, e ele pega o jumentinho, e o jumentinho indo com Jesus ele entra na cidade de Jerusalém. Ali começa a ser proclamado o que está escrito no Salmo 126: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, glória e paz e no céu e nas alturas. Ou seja, as pessoas olham para Jesus e começam a adorar Jesus, e começam a dizer: é este, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus ele está entrando em Jerusalém, quando ele desce do seu jumentinho e entra na cidade, ele olha para aquela cidade, e Lucas 19:42 ele vai dizer: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Olha que interessante que Jesus estava olhando para aquela cidade, estava dizendo para aquela cidade. Ou porque quando Jesus entra naquela cidade, ele sabia que ali ele seria crucificado, ali ele seria morto. Então quando Jesus ele olha para trás, ele vê o que está escrito em Lucas 13:34: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes que eu quiser ajuntar os teus filhos, assim como as galinhas ajuntam debaixo das suas asas os pintinhos. Então Jesus, quando ele olha para trás, ele vê quantas oportunidades aquela cidade teve de se arrepender.
Quando Jesus olha ao redor, ele vê os comerciantes fazendo do templo uma casa de comércio. Ele vê as pessoas vendendo. Quando ele olha para o coração daquelas pessoas, ele vê a cegueira espiritual, ele vê a rejeição. E quando ele olha para frente, ele vê o que iria acontecer no ano 70 depois de Cristo. Segundo o historiador Flávio José, ele vai dizer que um imperador romano chamado Tito Vespasiano invadiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E esta invasão foi chamada de a invasão das invasões, porque segundo este historiador, cerca de 600 mil pessoas morreram de fome, de pestes, e foram passadas ao fio da espada. Segundo este historiador, ele vai dizer que as mães devoravam as carnes dos seus próprios filhos. Os homens, eles eram derrubados dos seus próprios muros. Ou seja, quando Jesus olha para frente, ele estava vendo o destino daquela cidade. Eu acho que você não entendeu. Quem rejeita Jesus não tem um destino bom, vai ter um preço. Se trocar Jesus pela biqueira, vai ter um preço. Se trocar Jesus pelo crack, vai ter um preço. Se trocar Jesus pelo baile funk, vai ter um preço. Fala, Jesus! Agora olha que interessante. Antes de Jesus ser crucificado, a Bíblia vai nos dizer que ele começa seu discurso. Olha, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou subir para o Pai, mas chegará um dia que eu irei voltar. E qual é a garantia? Números 23, 19, Deus, ou por quê? Não é Deus, mas não era Jesus? Mas daí vamos para João 10:30, eu e o Pai somos um. Então era Jesus dizendo, Números 23, 19, Deus, ou seja, Jesus, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, o diabo querendo ou não, se Jesus disse que ele vai voltar, ele vai voltar. Ou seja, o diabo querendo ou não, se Jesus disse que você vai cantar, você vai cantar. O diabo querendo ou não, se Jesus disse que você vai pregar, você vai pregar. Agora olha que interessante, Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 7. Jesus começa seu discurso dizendo, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isto são os princípios das dores. Ou seja, Lucas capítulo 12, versículo 54. Nós vamos ver que Jesus ele está fazendo um discurso para a multidão. E o texto vai dizer assim, e dizia também a multidão, quando vedes uma nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, haverá chuva. E quando o vento assopra do sul, logo dizeis, haverá sol. Aí Jesus olha para eles e diz assim, hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis discernir este tempo? Jesus estava dizendo, quando vocês olham o céu nublado, vocês dizem, haverá chuva. Quando vocês veem que o vento assopra do sul, vocês dizem, haverá sol. Ou seja, quando nação contra nação, reino contra reino, pestes, fomes e terremotos vierem, será os sinais da minha volta. Agora olha que interessante. Nós sabemos que Jesus no Evangelho de João, no seu capítulo 14, ele diz para os discípulos, na grande ceia, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, eis que vos tenho preparado tudo, eis que irei, mas irei um dia vos buscar. Mas Jesus disse que ele iria nos buscar através de um evento chamado arrebatamento. A palavra arrebatamento significa tirado com força. O dia que Jesus arrebatar a sua igreja, ele tirará cada um de vocês com força. Segundo Paulo, ele vai dizer que será um piscar de olhos. Ou seja, você acabou de piscar o olho, será desta maneira. Ou seja, às vezes Jesus vai te arrebatar você fazendo lição. Às vezes você ia beijar sua namorada, mas vocês dois sobem. Ou seja, às vezes Jesus vai voltar a hora que menos nós esperamos. Ou por que, Fabrício? Porque no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 25, no seu versículo 13, Jesus abre a boca para dizer, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora que o Senhor deu. Oh, glória! Agora olha que interessante, Jesus ele vai dizer, digo-vos
que naquela noite estarão os dois numa cama. Uma será tomada, outra será deixada. Duas estarão moendo no moinho. Uma será tomada, outra será deixada. Ou seja, Jesus estava dizendo, no dia do arrebatamento, segundo Malaquias 3,19, no dia do arrebatamento haverá, nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre o joio e o trigo, a diferença entre aquele que é ou não é. Ou seja, hoje em dia nós podemos pagar de crente aqui dentro da igreja. Hoje em dia nós podemos abrir a boca para dizer, eu sou crente, na escola, na rua, em casa. Mas segundo Lucas capítulo 12, versículo 2, Jesus abre a boca para dizer, pois não há nada que está encoberto que não há de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Ou seja, no dia em que a trombeta tocar, no dia em que o arrebatamento acontecer, muitas pessoas ficaram surpresas. Ou seja, muitas pessoas irão ver, aquele homem pregava, mas ele não subiu. Aquela moça louvava, mas ela não subiu. Ou seja, ou por que ela não subiu? Ou porque tinha alguma coisa em oculto. E faltou cumprir 1 João capítulo 1, versículo 9, confessar. Por quê? Porque se confessares os teus pecados, Ele, não eu, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, aleluia! Então, o que nós poderemos fazer para subir no arrebatamento? A primeira coisa para nós podermos subir no arrebatamento é cumprir o que está escrito em Romanos capítulo 10, em versículo 9, a qual Paulo vai abrir a boca para dizer, se confessares ao Senhor Jesus com a tua boca, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Ou seja, o primeiro passo para eu e você subirmos no arrebatamento é aceitar a Jesus, é o receber, é o confessar com a nossa boca, como nosso único e suficiente Salvador. Ou por que, Fabrício, eu devo aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador? Porque Apocalipse 20:15, João escreveu e disse, pois eu vi que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado, ele não se lançou, ele foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, quando uma pessoa ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela está pegando um passaporte para o céu, ela está tendo seu nome escrito no livro da vida. Então o primeiro passo é aceitar a Jesus. Mas Fabrício, ou por que Jesus? Porque Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro abre a boca para dizer, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, a Bíblia vai nos dizer que nós podemos ir para o leste e nós não acharemos quem pode salvar nossa alma. Nós podemos ir para o sul, mas nós não acharemos quem pode salvar nossa alma. Nós poderemos ir para o leste ou para o oeste ou para o norte, mas nós não acharemos quem pode salvar nossa alma. Mas se eu pegar a minha mão e abrir o Evangelho de João, no seu capítulo 14 e no seu versículo 6 lá, aí eu encontro quem pode salvar a minha alma, aquele que é e aquele que há de vir. Ou seja, Jesus abre a boca em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dizendo, eu sou o único caminho que conduz ao céu. Assim como não são todas as estradas que levam a São Paulo, não são todos os caminhos que levam ao céu, mas eu sou o único caminho que conduz ao céu. Eu sou a verdade que liberta. Que verdade é essa? É a verdade do Evangelho de João, no seu capítulo 8 e no seu versículo 32. E conhecereis a verdade. E quem é a verdade? João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e eu sou a verdade. Então quando você me conhecer, eu vou te libertar. E ele vai dizer também que ele é a vida. Olha que interessante. João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu sou aquele que é o único que pode conceder vida após a morte. Mas olha que interessante. Então o primeiro passo para uma pessoa subir no arrebatamento é aceitar a Jesus. Agora vamos para o segundo passo. O segundo passo está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 16 e no seu versículo 24,
ao qual Jesus abre a boca para dizer: se alguém quiser, não é obrigado a vir a mim, mas se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus estava dizendo, ou seja, no primeiro convite que Jesus faz, que primeiro convite é esse, Fabrício? Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ou porque Jesus diz: vinde a mim todos? Porque Jesus morreu por todos. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por vocês. Jesus morreu pelo macumbeiro. Jesus morreu pelo traficante. Jesus morreu pelo prostituta. Jesus, ele morreu por todos. Ou seja, então ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. É Jesus dizendo: vinde a mim da maneira que vós estáis. Mas já no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 16, no seu versículo 24, Jesus, ele vai dizer: mas se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, no primeiro convite eu posso chegar na igreja cheirando pó. No primeiro convite eu posso chegar na igreja fumando maconha. No primeiro convite eu posso chegar na igreja beijando na boca de uma, beijando na boca de outra. No primeiro convite eu posso chegar na igreja sendo homossexual. No primeiro convite a lésbica pode chegar na igreja. Mas já no segundo convite, aquele que aceitou Jesus sendo homossexual vai ter que começar a tomar vergonha na cara e começar a gostar de mulher. Quem entrou na igreja sendo lésbica vai ter que começar a tomar vergonha na cara e começar a gostar de homem. Ou por quê? Porque Gênesis 2:24, Deus vai dizer: portanto, deixará o varão, homem, macho, portanto, o varão deixará a sua mãe e seu pai, e apegar-se-á a sua mulher, ou seja, mulher, fêmea, ou seja, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Acho que você não entendeu, não tem meio termo. Ou você é homem ou você é mulher, ou você é macho ou você é fêmea. Macho é macho, fêmea é fêmea. Aleluia! Então no primeiro convite você pode chegar da maneira que você quiser, mas já no segundo convite vai ter que renunciar, vai ter que largar o adultério, vai ter que apagar aquele contatinho do WhatsApp que tu combina todo dia para tu se encontrar com a noite no hotel, vai ter que parar de fazer sexo com o namorado, vai ter que parar de fazer sexo com a namorada. No segundo convite vai ter que largar o pó, vai ter que largar a biqueira, vai ter que largar a idolatria, vai ter que largar a macumbaria. Isso se você querer entrar no céu. Mas se você querer aceitar Jesus e continuar sendo homossexual, você pode. Se você querer aceitar Jesus e continuar sendo lésbica, você pode. Se você querer aceitar Jesus e continuar assistindo pornografia, você pode. Você pode viver da maneira que você quiser. Mas só que Apocalipse 22:11 vai dizer: quem é justo, seja justo ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, no primeiro convite nós podemos chegar da maneira que nós saímos do mundo. Já no segundo convite, nós não podemos permanecer da maneira que entramos. O terceiro passo, o primeiro é aceitar, o segundo é renunciar, e o terceiro é santificar. Mas que santificação é essa, Fabrício? É a santificação de 1 Tessalonicenses 5:23, a qual Paulo vai abrir a boca: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ô Fabrício, por que eu me devo santificar? Primeiramente, santificação não está em corpo, santificação não está em roupa, porque se fosse pela roupa seria pela obra, mas só que não é pela obra, é pela graça. Então a santificação é eu me separar do pecado. Uma coisa é eu ter um costume, outra coisa é eu me separar do pecado. Então a Bíblia vai nos dizer que para nós entrarmos no céu, para nós olharmos para Jesus, assim como eu estou olhando para o Gesiel, para nós olharmos para Ele, nós podemos se santificar. Ou por quê? Por que eu devo me santificar para encontrar com Ele? Porque 1 Pedro 1,16 vai dizer: assim como eu sou santo, sejais vós santos também. Ou por que Deus quer que nós nos santificamos? Porque 1 Tessalonicenses capítulo
4, versículo 7, Paulo também vai abrir a boca para dizer: não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a vossa santificação. Olha o que Paulo está dizendo: Deus não te tirou do mundo para você, quando chegar na igreja, ficar tirando foto, fazendo biquíni. Deus não te tirou do mundo para quando você chegar na igreja, você continuar assistindo pornografia. Deus não te tirou do mundo para você, quando chegar na igreja, continuar fazendo fofoca. Deus não te tirou do pecado para você ficar na igreja e permanecer nele. Não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a vossa santificação. Então a Bíblia vai nos dizer que para nós entrarmos no céu, vai ter que santificar, vai ter que mudar o jeito de falar, vai ter que mudar o jeito de vestir, vai ter que parar de usar a sainha da Anitta, vai ter que parar de usar a saia apertada, vai ter que parar de usar a saia curta. Para subir no arrebatamento, tem que parar de ser fofoqueiro, tem que parar de ser trambiqueiro. Para subir no arrebatamento, tem que parar de ser caloteiro. Para subir no arrebatamento, tem que parar de vir para a igreja para arrumar namorada. Oh, aleluia! Tem que ser santo. Mas Fabrício, deixa Deus mas usar. como que nós podemos ser santos se o único que é santo é Deus? Mas pelo fato de quando eu busco a Deus, se a Bíblia diz que dá para nós sermos ser santos, dá. Ou por quê? Porque quanto mais eu busco a Deus, a minha imperfeição vai se aperfeiçoando, a perfeição dele vai se aperfeiçoando da minha imperfeição. Então quando você vê alguém chamando o outro de santarrão, é porque este que falou, ele não busca a Deus. Porque aquele que busca a Deus, ele é diferente. Porque aquele que busca a Deus, ele é santo, ele anda em santidade. Então se você acha que o outro é santarrão, começa a orar. Se você acha que o outro é santarrão, começa a jejuar. Começa a tomar vergonha na sua cara, porque só vai entrar no céu aquele que se santificar. Mas não é santificação de roupa, é santificação de corpo, alma e espírito. Aleluia! Então o primeiro passo para nós subirmos no arrebatamento é aceitar. O segundo passo é renunciar. O terceiro passo é se santificar. E o quarto passo é perseverar. Olha que interessante. Muitas pessoas hoje começaram bem, mas vão terminar mal. Muitas pessoas começaram cantando, muitas pessoas começaram pregando, muitas pessoas começaram bem, mas vão terminar mal. Ou por causa de algo que aconteceu, se afastou. Ou por causa de algo que aconteceu, se desviou. Tem muitas pessoas que se desviaram da igreja porque o outro irmão não foi com a cara dele. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Levanta a mão aqui quem todo mundo na escola gosta seu. Será que todo mundo na escola gosta de você? E será que você sai da escola por causa disso? Então por que tu quer sair da igreja? Porque o irmão não olha para sua cara. Só que se esse irmão não olha para sua cara, aí está faltando o que está escrito em Salmos 24, versículo 4. Senhor, Davi pergunta para Deus: Senhor, quem habitará no teu santo monte? E o próprio Davi, ele responde: aquele que tem o coração puro e as mãos limpas. Hebreus 12, 14, Paulo, antes de ele dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor, ele vai dizer: segui a paz com todos. Ou seja, se você não fala com o seu irmão, você não é crente. Se você não vai com a cara dele, não é ele que está errado, é você. Porque 1 João 4,20, o apóstolo João abre a boca para dizer: se alguém se encaixa a mim e a você, diz, eu amo a Deus, mas odeia a seu irmão, é mentiroso. E se você é mentiroso, segundo Apocalipse 22,15, você não é cristão. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então se alguém diz ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não ama alguém que pode ver, como pode amar a Deus ao qual nunca viu? Ou seja, se você não fala com seu irmão, se a trombeta tocar, você não sobe. Eu posso cantar bonito, eu posso pregar bonito, mas se eu não perdoar,
eu não vou para o céu. O Fabrício ele pode entrar na igreja aqui todos os dias, mas se ele chegar na casa dele e responder à mãe dele, o Fabrício não entra no céu. O Fabrício ele pode chegar aqui na igreja e querer falar a verdade, mas se ele não viver aquilo que ele fala, o Fabrício ele não entra no céu. Para entrar no céu tem que largar o adultério. Para entrar no céu tem que se santificar. Para entrar no céu tem que ser diferente. Mas não adianta você aceitar a Jesus, renunciar ao pecado, se santificar, mas poucos dias antes do arrebatamento você diz: chega, não dá para mim não. Aí não se cumpre na sua vida o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, para entrar no céu, tem que aguentar. Para entrar no céu, tem que aguentar calúnia. Para entrar no céu, tem que aguentar ofensa. Tem que perseverar. Porque a perseverança vai valer a pena. Porque